Esse aqui é o vídeo de explicação da planilha do grupo 8, da aula de quinta-feira de Organização Industrial. Sou João Bastos. Eu vou estar aqui explicando a empresa Mega Hard, quais foram as decisões que a gente tomou e por quê. Então vamos lá. Primeiro que a gente imaginou para a Mega Hard é que ela seria uma empresa de idealização de processadores, né? Então a gente tem todo o conhecimento técnico por trás para desenvolver um novo processador para um setor específico de mercado. E a partir disso a gente destrinçou nas seguintes 3 saídas para a nossa empresa. A gente tem o chip, né? A gente de fato pensa na arquitetura de um processador e emite isso como um produto. A gente teria a consultoria, em que a gente estuda casos específicos de setores de mercado específicos, claro, sob solicitação, para entender se existe a viabilidade de produzir um processador para aquele setor específico, para aquele maquinário específico. E a capacitação, a gente tem os conhecimentos, como produzir um processador, de software, de técnicas, e a gente vende isso na forma de curso, na forma de aulas. Bem, seguindo, em função de produção, a gente tem ali a projeção de chip, ou seja, a gente tem de fato um conjunto de funcionários com conhecimentos técnicos, e a partir disso a gente imagina como é que a gente vai construir a arquitetura de um processador para emitir para juntar esses conhecimentos, e a partir disso a gente tem a arquitetura do processador e emite isso para uma terceirizada que de fato vai produzir isso de maneira física, para gerar de fato o produto. Seguida, no caso da consultoria, a gente tem um estudo de caso específico, é basicamente o serviço que a gente presta, entender a necessidade específica de mercado. E, por último, na capacitação, a gente muda o conhecimento dos nossos alunos. O principal da nossa empresa, caso não tenha ficado claro, é a produção e a idealização de... Desculpa, a produção não é a idealização de processadores, o resto é acessório. Processo de transformação, a gente transforma propriedades informativas, ou seja, o que a gente está pegando? A gente tem os conhecimentos de como produzir um processador, a gente entende a necessidade específica de um mercado, isso mesmo fora do caso de consultoria, a gente entende a necessidade específica de um maquinário e a gente produz um processador a partir disso. No caso da consultoria, a gente faz isso de uma forma um pouco diferente, é sob demanda somente, que a gente entraria para estudar um caso específico de mercado que não seria o nosso foco. Mas ainda assim a gente está transformando conhecimentos. E por último, no caso da capacitação, a gente só está mudando a posse da informação, né? A gente tem o conhecimento de como a gente produz um processador e de como a gente faz o uso de softwares de construção de processador. E a gente passa isso para os nossos alunos, que são os consumidores. Recurso transformado, nos 2 primeiros casos, são o conhecimento, né? A gente tem tanto o projeto quanto o conhecimento bruto dos funcionários. E no último caso é o aluno, a gente pega o aluno e transforma ele, está dando uma certa capacitação para ele. Recurso de transformação, a gente tem o software de design, né? Ou seja, a gente tem os nossos projetistas, a gente tem os nossos pesquisadores e eles usam o software de design para de fato fazer o projeto e emitir isso para a fábrica terceirizada. Eles só recebem um nome diferente aqui, como os pesquisadores, como consultores, e os projetistas se mantêm, a gente vai estudar um caso específico. E por último, a gente tem, no caso da capacitação, recursos de transformação, é o expertise e o projetista de software. Bem, em todos os casos, como citado, a gente trabalha com informações, então você pode ver aqui que a gente só transforma informação. E agora em termos de características, estocabilidade. Bem, no caso de chips não existe estocabilidade, né? A gente está falando só de conhecimento aqui. No caso da consultoria, igualmente, a gente faz sob demanda e o curso também é só a partir da compra. Não existe de fato um estoque, não é um produto físico. Em termos de simultaneidade, a gente tem simultaneidade alta para os casos do chip, pois o esquemático já está pronto, é só enviado para a produção. No caso da consultoria também é alta, porque o serviço ele é finalizado imediatamente após a prestação. E no caso da capacitação também é alta, porque é um serviço finalizado imediatamente, não tem grande demanda. A partir do momento que a pessoa comprou e o prazo previsto está encerrado, o serviço acabou. Intensidade de interação é alta, porque é necessário definir o produto que a gente quer. Por que eu estou falando isso? Como a gente faz processadores para setores específicos do mercado, a gente tem que entender especificamente o que aquele setor do mercado requer. Então, por isso que a interação tem que ser muito alta. A consultoria, como a gente está fazendo o mesmo que a gente faz no caso da produção de processadores, só que sob demanda de um setor específico, também é uma interação muito alta. E no caso da capacitação é alta porque a gente está falando ali de aulas de capacitação. Objetificação na avaliação é baixa porque a gente tem que validar com os clientes, né? No caso do chip.
Em termos de objetificação e avaliação, no caso da consultoria é média, porque a gente tem a coleta de feedback constante ali com os nossos clientes. E no caso da capacitação também é média, porque a gente também tem o feedback dos clientes. O único caso que que a objetificação na avaliação é baixa é no caso do chip, em que a gente não consegue fazer uma transformação de maneira rápida. Padronização é média, porque no caso do chip a gente está falando de casos específicos, né? Então não existe, a gente de fato precisa estudar, precisa entender o caso para só no final chegar numa conclusão. O caso da consultoria também é média, porque a gente tem que entender o caso específico daquele setor. Você vai reparar que são serviços bem semelhantes, esses dois. E no caso da capacitação, ela é bem alta, porque a gente vende o mesmo serviço para todo mundo, né? As pessoas vão ter aula, a gente tem o software específico, a gente tem o método de ensino constante para todos os alunos. Em termos de variabilidade, média, né? Afinal de contas, a gente está tentando entender características diferentes de setores diferentes, então a variabilidade é média tanto para a consultoria quanto para os chips. E no caso da capacitação é menor porque o material é pronto, a gente faz ele, a gente tem as aulas e não tem muita mudança em termos do uso dos softwares e das técnicas de desenvolvimento. Em termos de incerteza, a gente está falando de média para o caso do chip, do chip, é o momento em que se diferencia tanto o chip da consultoria, porque o que acontece? O chip a gente tem que analisar os casos específicos e como a gente está atacando um setor do mercado que a gente julga como necessário, a gente não é dado a partir de um feedback, existe uma pequena probabilidade de falha. Já no caso da consultoria, como ela está sendo feita sobre demanda, isso reduz essa incerteza de uma maneira bem maior. A gente já tem um cliente ali que está fazendo uma demanda, que está buscando uma solução para o caso dele, então a gente já tem ali uma certa garantia. E a mesma coisa para a capacitação é padronizada, então não existe muita incerteza. As pessoas vão adquirir e é isso. Em termos de controle, a gente está falando de um controle alto, tanto para o caso do chip quanto para todos os casos, na verdade. Alta capacidade de decisão e negociação para o caso do chip e da consultoria, e alta capacidade da decisão na elaboração do ensino também. A gente tem um controle sobre todas as informações que a gente está construindo, o que a gente prefere fazer, como a gente realiza nossas consultorias. Em todos os casos, em todos os serviços ou produtos que a gente entrega, o nosso controle é alto. Depende somente dos nossos conhecimentos. Em termos de eficiência, é alta porque a gente tem uma mão de obra com valor muito agregado, no caso da produção do nosso chip e da nossa consultoria, né? Uma mão de obra de alto valor. E além disso, no caso da consultoria, ainda tem a alta escalabilidade, né? A gente precisa de poucas pessoas para prestar um serviço de consultoria, e após esse serviço de consultoria, a gente ainda partiria para o produto principal, que é o chip. Então, é uma eficiência muito grande. E em termos de capacitação, a gente também tem uma possibilidade de escalabilidade, né, em caso de gravar aulas, que aí tornaria o recurso basicamente ilimitado, mas o nível de eficiência de todos os nossos serviços é alto. Em termos de concorrência e análise de estratégia, a gente está falando aqui, principais competidores, para o caso do nosso chip, seriam não necessariamente processadores específicos, mas microcontroladores ou algo nesse sentido, né? Placas que vão para o sentido oposto do nosso, a gente busca desenvolver processador específico. Microcontroladores são placas genéricas que têm múltiplos usos, então tem esse sentido. Em termos de nossa consultoria, seriam outros idealizadores, né? Então, os principais competidores seriam outros produtores de processadores, não seria necessariamente um produto diferente. Em termos da capacitação, outros idealizadores, produtores de microcontroladores, basicamente a mesma coisa, só que voltado para microcontroladores, não de fato para a produção de processadores. Fornecedores mais críticos, em todos os casos acaba sendo a nossa mão de obra, né? A gente depende absurdamente dos nossos funcionários, da sua alta capacidade técnica. Em termos de produtos substitutos, como já citado, os microcontroladores são os substitutos para os nossos processadores específicos. O autoconhecimento são um substituto para a nossa consultoria, né? A pessoa pode simplesmente saber, ter um profissional próprio dentro da própria empresa. E no caso da capacitação, a gente tem outros prestadores de serviço, então o YouTube, uma plataforma gratuita, né? Udemy e qualquer outra plataforma de ensino. Clientes críticos, a gente trabalha somente com grandes empresas, né? Afinal de contas, a gente está produzindo processadores para maquinário em específico, então a gente está trabalhando com o setor industrial ali, seja ele agrícola, seja ele de produção de automóveis, qualquer coisa. Em termos de consultoria, mesma coisa, pessoal de grande porte que ainda não é atendido pelos processadores que a gente já oferece,
E a capacitação, o principal cliente acaba sendo a pessoa que está buscando se especializar, então talvez algum mestrando, algum especialista, alguém que tem um ensino técnico muito bom. Entrantes potenciais, a gente tem FPGAs da Intel ou da AMD, um produto levemente diferente, não chega a ser um risco hoje, mas é uma possibilidade. Outro entrante potencial seria uma empresa projetista de chip que ainda não disponibiliza uma consultoria especializada, né? Basicamente, a Intel e a AMD não fogem muito desse caso, nesse setor. E substituições, como descrito aqui, ou substituições, no caso, ingressem na área educacional. Estratégia genérica, a gente está falando de diferenciação, o que a gente tem é a diferenciação para o caso do chip, para o caso da consultoria e para o caso da capacitação. A gente está falando de um nicho amplo e as observações a gente tem aqui que é a venda distribuída para qualquer região do mundo dos nossos chips. Para a consultoria é exatamente a mesma coisa, a gente trabalha ali de uma maneira remota com os nossos contratantes. E por último, a capacitação a gente pode até trabalhar de forma síncrona também e de maneira remota. Ok. Agora em critérios de qualidade, o que a gente depende aqui para o nosso serviço, basicamente acaba sendo a qualidade. Então a gente precisa que o nosso chip seja de alta qualidade, a gente está falando de um processador, então ele não tem agilidade nenhuma. Um processo que começa com um processador, ele não tem um processo de produção rápido, então a gente precisa acertar quando a gente está falando, e aí ele tem que ser confiável. A consultoria também depende da qualidade da entrega, isso é o que garante que a gente está entregando uma resposta de qualidade para o nosso cliente. Em termos de rapidez, a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Em termos de capacitação, a gente tem a confiabilidade do produto que a gente entrega, né? E em termos de flexibilidade, o curso ser remoto, entre outros. Então, fica aqui, você pode observar que, com exceção da consultoria, a gente tem que a qualidade é o principal, tanto para o chip quanto com a consultoria. A confiabilidade, para o caso do chip, é o qualificador, o segundo mais importante, a rapidez no caso da consultoria. E para a capacitação, a gente tem a confiabilidade e a flexibilidade e qualidade. Ok, agora a gente está falando, como eu já dito diversas vezes, a gente presta um serviço profissional, então o foco é de fato o serviço. E o impacto em volume e variabilidade, a gente está falando de baixo volume, né? Não envolve uma alta produção, a gente não trabalha de fato com a produção, a gente simplesmente emite a forma como os chips são produzidos, então a gente não está falando de fato de possuir um maquinário para produção e transformação da sílica. Na consultoria também em baixo volume, a gente faz sob demanda, então depende muito de como for a situação. Em termos da capacitação, a gente pode produzir em alto volume, né? Afinal de contas, como dito na parte da escalabilidade, se necessário, a gente pode até tornar o ensino remoto assíncrono, e ele já é remoto. Então, tipo de layout, a gente está falando de processo, né? Afinal de contas, a gente está falando somente de uma produção de conhecimento. Então, esquematização de chip é feita essencialmente sequencial, portanto, tem que seguir uma série de passos definidos e variáveis. Basicamente, tudo depende disso. A consultoria também é feita no formato sequencial e, portanto, segue a ordem já definida. E no caso da capacitação, que é produto, o curso pode ser produzido em ordem definida por diversos profissionais ao mesmo tempo. Além disso, pode ser distribuído em massa sem qualquer limitação. Em termos de discussão das redes operacionais, principal fornecedor, já dito antes, é a nossa mão de obra, tanto para a consultoria quanto para o chip. E para capacitação, a plataforma de ensino, junto também com a mão de obra. Verticalizado ou horizontalizado? A gente está falando tudo de verticalizado. Afinal de contas, a gente não depende de nenhuma outra empresa, né? A gente basicamente faz tudo, a gente só tem uma dependência que no caso não seria para nenhum desses serviços, seria somente para a produção desses chips como produtos. Em termos de localização, o ideal seria que a gente estivesse próximo de um fabricante ou de algum tipo de local com grande mão de obra capacitada. A consultoria pode ser de qualquer cidade, de grande ou médio porte, e a localização não importa, já que o ensino remoto permite acesso a quebrar fronteiras de diversas maneiras. Lógica de dimensionamento e capacitabilidade. Tá. Segue, pois depende da disponibilidade da mão de obra de projetista, que é altamente qualificada. No caso da consultoria, pois depende da mão de obra de desenvolvedores, que é altamente qualificado e do tipo de serviço. E no caso da capacitação, antecipa, porque a gente
busca simplesmente tornar ela altamente escalável, e a gente busca simplesmente produzir conteúdo que pode ser reproduzido digitalmente. E, perdão, chegamos ao final. Em termos de tecnologia, processamento, projeto de trabalho, tecnologia de processamento, a gente está falando ali de softwares de projeção, de prototipação de circuito de chips, FPGAs, que simulam projetos de hardware, etc. No caso dos chips. Para a consultoria, a gente precisa de internet, a gente precisaria de Microsoft Teams para produzir relatórios, Figma, Teams, Miro, esse tipo de projetos, de softwares utilizados para trabalhar em equipe e projeção. E no caso da capacitação, a gente precisaria de software de ensino remoto, YouTube, Classroom, Udemy, qualquer outra plataforma nesse sentido. A lógica de escolha de tecnologia, no caso do chip, são tecnologias obrigatórias para o desenvolvimento do chip, né? A escolha de fornecedores depende do tipo de projeto, mas em geral é bom escolher mais adaptados pela indústria por conta da disponibilidade da mão de obra. Em termos da consultoria, é um serviço de consultoria obrigatoriamente hoje em dia precisa de internet e software de escritório, esses padrões como citado do caso do Microsoft, Microsoft Office, etc. Por fim, a capacitação, software de ensino remoto são obrigatórios para disponibilizar as aulas, mas em plataformas de ensino didático são opcionais. E os principais postos de trabalho, a gente teria a equipe projetista de chip e a equipe comercial para vender esse tipo de produto. No caso da consultoria, equipe de desenvolvedores e equipe comercial. E no caso do capacitação, de novo, equipe de professores, coordenadores, editores e etc. E por fim, a abordagem do projeto de posto de trabalho. No caso do chip, o trabalho é em equipe flexível, híbrido, horário flexível, autogestão da equipe. A gente está falando ali de um trabalho bem relativamente moderno nesse sentido. Em consultoria também igualmente segue o modelo do chip, basicamente. E, por fim, a capacitação, trabalho flexível, híbrido, autogestão da equipe, basicamente todos eles seguem o mesmo trabalho. E com isso a gente encerra a apresentação da Mega Hard. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui e não é a professora Renata, espero que você tenha gostado do vídeo também. E é isso.